Nesse vídeo especificamente vou falar sobre a carreira médica e a maternidade, mas se vocês quiserem, posso fazer um vídeo só sobre carreira profissional da vida da mulher, porque isso realmente está muito latente hoje em dia e precisamos falar sobre isso. Então, se você é uma dessas pessoas, já comenta aqui qual que é a sua profissão, qual a sua circunstância de vida e se você já passou por alguma dessas dúvidas e até mesmo passa. Então, hoje em dia acontece uma coisa muito polêmica, né, que a mulher, ela adquiriu um espaço muito maior na sociedade e que bom, a gente é muito grato por isso, a gente gosta de ser vista como uma parte fundamental da escada de trabalho, mas isso também trouxe uma sobrecarga muito maior para nós. Então, hoje o que a gente entende como uma jornada dupla ou até mesmo tripla é uma realidade, infelizmente, muito comum para a maioria das mulheres brasileiras. A gente foi imposta numa rotina de trabalho em horário comercial, num formato CLT igual aos homens, mas quando a mulher chega em casa, ela ainda tem outro trabalho pela frente. E se essa mulher for mãe, ainda mais. E se essa mulher for médica, ela já sabe que ela vai ter um pouco de dificuldade também, porque o médico trabalha 24 horas por dia. Isso pode gerar polêmica, eu sei, mas é uma verdade que poucas pessoas sabem. Então, quem enxerga o médico de um lado de fora acha que é aquele que trabalha pouco e ganha muito. E não é bem assim. O médico, ele trabalha muito, às vezes até mais do que outras profissões. Ele é recompensado por isso, é claro, mas o ponto principal desse vídeo não é falar sobre a situação financeira, e sim sobre a função dessa mãe dentro da profissão que ela escolheu. Nesse vídeo falaremos sobre a medicina em si e entender o que isso gera de consequências. Se você é médica, também comenta aqui embaixo, eu quero te ouvir, eu quero saber qual que é a dor que você passa hoje em dia. Bom, então para isso, ficar no formato mais dinâmico, eu selecionei algumas perguntas, algumas afirmações, algumas frases que eu recebi na minha rede social sobre esse tema que eu quero compartilhar com vocês. Uma das frases foi: congelar óvulos passou a ser uma opção, e não pelo diagnóstico de infertilidade, mas na tentativa de conciliar, entre aspas, um melhor momento da carreira com a maternidade. Eu adorei essa informação porque ela traduz o que muitas mães, mulheres médicas passam, né? Que é justamente atrasar ao máximo uma vida de maternidade em prol da carreira. Letícia, isso é errado? Não é. A maioria de nós faz isso. O problema é quando a gente torna apenas o trabalho uma hierarquia, como se fosse a única coisa que existisse, né? Dessa frase em si, o que me pega muito? Que a gente já está considerando, as pessoas estão considerando burlar o processo natural da natureza com umas técnicas artificiais para conseguir travar esse tempo, né? Então veja só como a questão ela ganhou um espaço muito grande a ponto da gente querer mudar as coisas como elas são. Então assim, a minha opinião sobre congelar óvulos, ela é muito clara, né? Eu sigo a minha religião e você não precisa seguir a minha, você não precisa fazer o que eu tô falando, você faz o que você quiser. Mas para mim isso nunca será uma opção, porque eu entendo que a gente deve valorizar ao máximo a vida. Então a minha religião me ensina que a gente precisa priorizar os métodos naturais, né? Métodos artificiais de geração de vida, elas ultrapassam uma questão moral e ética que talvez não valha a pena a gente falar nisso especificamente no vídeo. Mas o ponto que eu quero refletir olha que gravidade a gente chegou. Pensar em congelar os óvulos, de ter que interferir no processo natural da gestação, né, da geração de uma vida por conta da carreira. Então, o que ela fala aqui, né, na tentativa de conciliar as coisas, eu entendo essa dor. É uma dor comum que eu já passei por isso. Eu sou médica, não sou mãe ainda, mas eu já me passei por essas indagações. Então a gente pensa, mas eu estudei anos da minha vida para me tornar médica. Eu me esforcei muito para chegar até aqui. Como que agora eu vou abandonar para poder ter um outro trabalho que é ser mãe? Porque o que a sociedade acha? Que filho é assim, só ter filho. Vai lá e faz, que se cria sozinho. Não é bem assim. Quem já é mãe vai poder dizer. O filho, ele te ocupa 100% do teu tempo, principalmente nos primeiros anos de vida, onde aquele serzinho, ele precisa de você, ele depende 100% de você, ele só sabe respirar e chorar, ele não sabe nem comer sozinho. Então, como vai ser possível nós, mulheres médicas, trabalhar 100% do tempo nesses formatos que a gente hoje conhece de medicina e criar uma criança? Não vai ter como. Alguma lacuna dessas vai se perder. Esse equilíbrio não vai poder existir nessa fase, né? Então, dito isso, a gente entende que
eu necessariamente não preciso interromper o processo natural da natureza, né? Processo natural da natureza, que redundante que ficou isso. Eu não preciso interferir na natureza para ter um filho. O que eu preciso é entender o que é hierarquia na minha vida, o que é prioridade e encaixar as duas coisas. Infelizmente, a gente não pensava nisso lá atrás. Agora, essas questões, eu vejo que elas estão assim muito em alta. E que bom, graças a Deus que as mulheres estão parando para olhar para isso, né? Que as médicas, mulheres médicas estão entendendo que, bom, talvez eu estou realizando meu sonho aqui, que é ser médica, mas eu tenho um sonho também de ser mãe. E para ser mãe, a gente tem tempo de validade. Para ser médica, não. Eu posso ser médica aos 40, 50, 60, eu posso entrar na faculdade no momento que eu quiser, mas eu não posso ser mãe a hora que eu quiser. Então, esse é um outro ponto. A gente hoje vive num formato de mundo, de sociedade, que a gente quer controlar tudo. A gente quer controlar até a hora que Deus vai projetar uma alma para mim, Ele vai confiar uma alma para mim. Então, de onde vem isso? Como é que você tem certeza que a hora que você decidir ser mãe, né, você vai conseguir? Não dá para ter essa certeza. E com a carreira, a mesma coisa. Nessa pergunta a gente tem, né, conciliar a carreira e esperar o momento perfeito. Talvez não vai existir. Que momento perfeito é esse que ensinaram pra gente? Eu escutei isso muitas vezes na faculdade, do tipo, foca nos seus estudos, foca na faculdade. A hora que você estiver bem instalada, que você estiver ganhando bem, que você tivesse já a sua especialidade, aí você engravida. Eu escutava isso, eu acreditava, né? Porque na época eu não tinha uma formação moral e religiosa até que me favorecesse pensar dessas coisas de forma coerente. Então a gente acredita nisso e a gente vive isso até que chega uma hora que você vê que a conta não fecha. Por quê? As pessoas que falam isso, elas nunca pararam para ver se essa conta fechava. E geralmente eram homens falando e não mulheres. Então, não existe momento perfeito, gente. Talvez a gente vai ter que abaixar um pouquinho a expectativa e aceitar que nós, mães, mulheres médicas, a gente vai precisar conciliar as duas coisas, sabendo que eu não vou conseguir ser médica 100% do tempo. E não tem nada de errado nisso. Né? A gente não precisa viver essa coisa imposta, onde eu preciso ser workaholic e trabalhar o tempo todo e se der tempo para o meu filho, ok. Não. A gente vai ter que baixar um pouquinho a expectativa e entender que, olha, talvez eu vou ter que trabalhar meio período, eu vou ter uma especialidade que me favoreça trabalhar no consultório, uma vida um pouco mais tranquila para dar atenção à minha família também. Aonde que isso é errado? Quando foi que a gente começou a olhar para isso com maus olhos? A gente já até julgou essas mulheres que faziam isso, eu tenho certeza, porque eu já passei por isso. De olhar para uma médica que se dedicava e na hora de ter os filhos se afastava de tudo e olhar como isso com um julgamento, porque a gente foi ensinado a fazer isso. A próxima pergunta é: ter filhos só depois da residência e de casar. Receio de esperar demais. O que fazer? Esse é um ponto delicado. Quando eu fazia faculdade de medicina, era isso que eu ouvia das minhas amigas, era isso que a gente acreditava, né? Então, vou formar, vou estudar para residência, se eu passar na residência, vou fazer residência, daí eu vou casar, daí eu vou ter filho. Eu já pensei isso, eu te entendo. Mas aí, gente, quando você faz o exame de consciência assim, real, você fala, beleza, mas quando é que isso vai acontecer? E como, né? Será que vai brotar um príncipe do céu? E aí, a hora que eu entender que falar, bom, agora eu estou pronta para casar, eu vou encontrar o homem que vou me casar e aí em 6 meses eu vou estar grávida? Não é assim que acontece. Né? Então, a gente fica nessa necessidade de controlar tudo e esquece que o tempo ele passa e que a vida de cada um é individual. Então, eu entendo esse teu receio de esperar e depois casar e depois maternar, né? Mas como que isso é colocado no jogo? Na prática não é bem assim. Então, eu sou muito a favor da gente ver as coisas de modo mais natural. Deixa acontecer e já se prepare antes. Então, antes já da residência, pensa, essa residência que eu vou fazer, caso eu case durante a residência engravide, tá tudo bem? Eu consigo ali talvez trancar um tempinho, consigo terminar essa residência ou não, eu não vou conseguir. E essas coisas, na verdade, talvez você só vai saber vivendo. Né? Tenho inúmeras amigas que fizeram residência grávida, que fizeram faculdade grávida e que deu tudo certo, né? Claro que precisa de uma rede de apoio, que precisa de um monte de coisa. Não estou entrando no mérito da questão aqui falando que vai ser fácil, mas é possível. Agora, o que é prejudicial? A gente ficar esperando. Não, gente, vamos mais leveza, viver a vida de uma forma mais natural. Se engravidou, ok, você tá casada, tá pronta para receber esse filho,
e você tá na residência, você vai dar conta. Confia. Deus, ele não dá nada pra nós que ele não sabe que a gente é capaz de segurar. A gente precisa confiar nisso também. Então, se você tem a tua espiritualidade, saiba que isso vai fazer toda a diferença pra você. Que aí você tira do controle a situação e sabe que você não vai resolver tudo sozinho. Próximo comentário é: maior desafio. A pessoa falou que esse é o maior desafio dela. E como contornar para não desistir? Isso se encaixa com a pergunta que eu acabei de responder, né? Então, como não desistir? A resposta para mim é muito simples. Hierarquia de valores, prioridades. O que é prioridade na sua vida? Você vai ter que parar, escrever mesmo, colocar no papel. As pessoas gostam de usar a roda da vida, né? E não necessariamente, mas ela encaixa muito bem. Então, dentro dos pilares essenciais da vida de alguém, como que tá a sua atenção para cada uma dessas coisas? Por quê? Se você não parar para pensar nisso, você nunca vai encontrar um momento para fazer, né? Você vai só viver no automático, você vai só focar na tua carreira, e aí talvez a hora que te der um plim, o Espírito Santo ele tocar na sua consciência e falar assim, olha, talvez esteja na hora de você ser mãe, você não vai estar pronta para isso. A minha preocupação é essa. Então, como contornar essa situação? Olhando para essa questão de forma muito pragmática, sem romantismo, sem achar que tudo será um mar de rosas, e entendendo que, tenho tantos anos, minha vida é essa, minha situação de relacionamento é essa, qual vai ser o próximo passo? Inclusive, sobre isso, tem um vídeo que eu gravei, vou deixar aqui em cima no meu canal, uma conversa sobre relacionamentos até, né? E eu vejo que hoje isso se tornou uma confusão muito grande na nossa cabeça de mulher, porque a gente não foi ensinado a como namorar. A gente não foi treinado a olhar para o namoro como uma fase de preparação. E o noivado, sim, como uma fase daí realmente prática de preparo para o casamento. A gente entendeu o quê? Que, namora aí. Qual que é o critério? Gosta da pessoa, você gosta de passar o tempo com ela. E aí você não olha para essas questões que são importantes, que é justamente o tema desse vídeo que eu tô falando para vocês. Então, isso dificulta a vida, porque vai chegar uma hora que essas questões que são cabeludas, elas vão bater na tua porta. E aí você não vai estar pronta para responder. Por quê? Quando lá atrás você devia ter pensado nisso antes, talvez, de entrar no relacionamento, você não fez. E aí você entra no relacionamento de qualquer jeito, não consegue pensar nessas questões mais importantes e aí nada acontece. Então, de novo, a gente precisa ter prioridade. A gente precisa saber o que é que guia a nossa vida. Quais são os valores negociáveis? O que eu quero ou não quero? O que eu espero do futuro? Esse relato é de uma pessoa muito especial. Eu não vou falar exatamente o nome dela porque eu não pedi permissão antes, mas foi uma pessoa que me preceptorou durante a faculdade que eu aprendi muito. Sim, exemplão para mim. Ela disse o seguinte: minha experiência pessoal. A carreira médica era prioridade até ser mãe. Eu vi ela engravidar. Agora ela precisa permitir que eu me sinta realizada na maternidade. Isso não era possível no meu modelo de atendimento anterior. Odiei a MED por um tempo, até que adaptei o meu modelo de trabalho. Hoje considero que me realizo como médica, desempenho bem meu trabalho e também a maternidade. Mas a sociedade exige que a médica trabalhe como se não tivesse filhos e crie filhos como se não trabalhasse fora. É preciso priorizar a escolha pessoal e ignorar os comentários que surgem. Então, esse é um relato muito valioso de alguém que é médica, que trabalha muito e que também é mãe. Então, vejam só como o que eu acabei de falar sobre prioridade foi algo que ela disse aqui, né? Quando ela engravidou, na realidade que ela estava de trabalhar muito, ela entendeu na prática que ela precisaria se dedicar mais para a família do que para a medicina. Foi ali que ela conseguiu adaptar o modelo de trabalho dela, gente. E isso hoje eu vejo que essa é a grande confusão que está na cabeça das mulheres católicas, que são médicas. Vem essa dúvida muito grande de como que eu vou ser médica, já que é uma... Gente, entendam, a medicina não é fácil. Ela não é simples, não é como qualquer profissão que você só vai lá e executa. Ela parte muito disso. E é difícil para as pessoas que não são médicos entender isso, porque acham que é simplesmente vou executar uma profissão. Não é. O cuidado com os pacientes, que todas as áreas da medicina envolvem, é uma responsabilidade gigante. Eu tenho uma vida na minha mão, eu não posso tratar isso com qualquer desleixo, né? Não é só acordar e ir lá e hoje eu vou viver aqui meu dia de médica. Tem um mundo por trás que nos requer com mais tempo. E a gente na faculdade, inclusive, é treinada para isso, para ter essa cabeça aqui que ela comenta, né? A gente é médica, a gente tem que trabalhar bastante, a gente acha isso bonito. Eu, Letícia, já passei por isso há alguns anos atrás, não muito longe do que eu tô hoje, de achar lindo trabalhar.
Eu trabalhava todos os dias do mês, eu tinha 2 folgas por mês. Eu passei 1 ano fazendo isso. E eu achava o máximo. Achava lindo. Aí depois que eu fui parando pra entender, eu falei, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Isso não é normal. Quem que ensinou pra gente que isso é normal? Né? Então, na prática, a gente vai entender que não tem como equilibrar os 2 pratos ao mesmo tempo e não tem nada de errado a gente baixar um pouquinho um em detrimento do outro. Entendam que, para nós, mulheres que somos médicos e queremos viver a maternidade, não necessariamente sendo católico ou não, a gente vai precisar olhar para esse filho como um trabalho também. Ali é o seu projeto de vida mais importante. Se você entende que foi Deus que te deu esse filho, que não foi você que escolheu, tá? Porque ninguém escolhe ter filho, apesar das pessoas se iludirem, né? Elas acham, agora eu vou engravidar, engravidei, então fui eu que consegui isso. Não é sempre Deus que coloca essa alma para você. Esse é o processo de criação da vida. Depois vem a parte biológica. Então, se você ganhou aquilo de presente, você precisa cuidar, né? Não tem como você ter desleixo para aquilo. E olhar para essa parte da maternidade como um trabalho mesmo. Tipo, olha, agora eu vou precisar focar mais aqui, mas eu ainda sou médica. Ainda existe um eu por trás. Eu não sou 100% meu filho agora, eu não sou 100% maternidade. Né? A confusão que eu vejo hoje é essa. E muitas mulheres, elas se comparam muito com mulheres, entre 1000 aspas, perfeitas de Instagram, que têm milhões de filhos e que têm muito dinheiro e que conseguem dar conta de tudo. Essa não é a tua realidade, não é a minha nem a tua, e você não pode se basear nessas pessoas. Você usa elas como inspiração, como um modelo de referência a ser seguido, mas que você não vai copiar. A sua vida é individual, cada pessoa tem um projeto de vida, cada história é única, não tem como a gente ficar se comparando. Isso tá adoecendo a nossa cabeça, porque eu tô vendo as pessoas criarem um ideal de vida que não é real e acharem que isso ainda é virtude. Achar que isso é uma coisa muito valorosa, do tipo, olha, agora então tá, vamos passar pro lado oposto, brincar aqui, né? Então agora eu vou abandonar a medicina e só vou ser mãe pro resto da vida. Acabou a minha profissão fora. Será que isso é virtude? Será que você não tá fugindo do teu trabalho também? Né? Então, eu vejo que esse equilíbrio que a gente busca, que é muito comum da mulher querer encontrar, dar conta de equilibrar todos os pratos, talvez não vai ser possível para nós. A gente já está acostumada com muita sobrecarga, então a gente tem que entender que precisamos saber nos moldar mais para conseguir fazer um pouco de tudo e bem feito. E isso é importante frisar. Se para você essa realidade não se encaixa de ser médica meio período do teu dia, por exemplo, e ser mãe no resto, você não precisa fazer, tá tudo bem. O meu ponto aqui é dizer que tem como a gente fazer as duas coisas. E como que isso é feito na prática? Adaptando. Né? Eu ainda não sou mãe nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, mas eu conversei com muita gente que é médica, eu tenho muitas referências de amigas que já são mães e que conseguem fazer todas as coisas. E quando a gente olha assim distante, parece que é uma coisa muito irreal, né? Tipo, nossa, eu não vou conseguir. Você vai conseguir. Quando for a sua vez, você vai encontrar os seus meios, as suas ferramentas, as suas redes de apoio para fazer tudo isso andar. E lembrando, a tua história é única. É só você que vai encaixar na tua vida o melhor jeito para seguir com tudo isso. Para de se comparar. Use as pessoas que você admira como exemplo, sabendo que aquilo ali é uma fonte de esperança para você. Aprenda com quem já fez e vai seguir a tua vida. Você vai encontrar o teu jeito. Só não queira ser 100% perfeito em tudo, que aí não vai ter como. Vou ler outro relato, um comentário um pouco longo, mas eu acho que vai ser muito útil. É de uma pessoa que faz medicina. Então ela disse assim, ó, mesmo ainda sendo acadêmica e não tendo construído uma família, um dos dilemas que mais me vem à mente é o de como conciliar a carreira médica com a vida pessoal. Penso muito nisso porque sei o quanto a medicina exige. Exige tempo, exige dedicação, energia. E quando olho para médicas que são referência nas suas áreas, percebo que muitas precisaram abrir mão de muita coisa, especialmente de estar presentes para a família. E sei que esse não é o caminho que desejo seguir. Mesmo sem viver isso ainda, já sei que quero exercer a medicina com zelo, responsabilidade e dedicação. Mas também quero estar presente na minha casa, no único lugar em que não sou substituível, na família em que ainda vou construir. Quero fazer bem as duas coisas. Sei que não é possível dar 100% de mim para tudo ao mesmo tempo. Acredito que essa seja a realidade da maioria das mulheres. Em alguns momentos vou precisar fazer escolhas, e quando isso acontecer, quero me lembrar do que realmente importa. Outro dilema que já observei em algumas amigas e pessoas próximas, tem algumas amigas que acabam associando o sucesso profissional ao próprio valor pessoal. Uma vez, uma amiga precisou parar de trabalhar por cerca de 2 anos para cuidar do bebê e nesse tempo quase entrou em depressão.
ela ficou muito insegura e com a autoestima lá embaixo. Esse comentário, ele resume tudo que eu acabei de falar nesse vídeo, extremamente bem construído, e vejam só que na própria conversa com essa minha amiga, nesse comentário, ela já foi dando as próprias soluções, mas eu quero trazer isso porque a gente vê culpa nesse comentário. É o tipo de frase que você entende, você vê que a pessoa ela sabe para onde ir, ela tem muito claros os desejos, ela sabe o que ela quer construir na vida dela e ainda assim ela carrega essa culpa. Fica um resquício de dúvida, né? Sei que não é possível dar 100% de mim para tudo ao mesmo tempo, né? E acredito que essa seja a realidade na maioria das mulheres. E sim, eu concordo. A gente vai precisar fazer escolhas, só que o que ela traz aqui embaixo da gente associar o nosso valor pessoal só à realização profissional, isso é uma construção da sociedade. Nos ensinaram que o trabalho é a coisa mais importante da nossa vida. O trabalho, na minha opinião, é algo, assim, essencial. Eu amo, valorizo, estudo e acho que todas as pessoas precisam ter, em algum momento da vida, uma função de um trabalho, ainda que elas sejam só 100% mãe. O que muda? O tipo de olhar. Uma mãe que é mãe raiz, que ela faz tudo da casa, ela, além de cuidar dos filhos, ela domina a família, ela domina a casa, isso é um baita trabalho. Agora, quando a gente ultrapassa essa barreira e acha que só uma carreira profissional, como ela diz aqui, é o que vai dizer quem eu sou, aí a gente está invertendo os valores, né? E eu sei que quem fez isso foi gerações passadas. Eu ouvi dos meus pais, você tem que focar na sua carreira, a gente ouve isso muito comumente, né? Você tem que estudar para você ser independente, para você ganhar dinheiro. E eu vejo que não existe mal nenhum nisso. Quando às vezes a gente ouviu essas coisas, era com uma intenção muito boa mesmo. Por quê? Nossos pais, nossos avós, eles são de uma geração que passou muita dificuldade em questões financeiras, em questões de trabalho. Eles precisaram cavar buracos muito mais profundos do que nós hoje. Então, a gente deixou isso muito enraizado. De que para eu ser uma pessoa que presta, uma pessoa de sucesso, eu preciso ter um trabalho muito da hora, eu preciso ser muito valorizada. E essa confusão tá vindo hoje para nós, né? Que aí a gente se sente sobrecarregada. Só que deixa eu te dar outro ponto. Cara, aqui ó, falando para médicas, você já é médica, minha filha. Você já conseguiu chegar até aí, coisa que a maioria dos profissionais não vão conseguir com esse período de tempo. Essa faculdade que você fez que não é acessível para todo mundo. A gente tem que ser realista. A gente se acostuma a ter uma coisa que é muito boa e a gente para de olhar para a realidade ao nosso redor. E daí a gente começa a achar que a nossa realidade não é tão boa assim. Mas não. Então veja só. Olha para isso com olhos positivos. Você vai ser mãe e você já está se formando em medicina. Você nem casou ainda, mas a hora que você casar, você vai conseguir equilibrar essas coisas do jeito normal e não com esse equilíbrio 50/50 que a gente fala, né? Buscar o equilíbrio, quando eu digo, buscar e enxergar exatamente o que você quer em cada uma dessas áreas da tua vida e saber o que você vai colher e o que você vai plantar. Então, se você só valorizar o teu trabalho e só se esforçar nisso, você vai talvez ser realmente uma mulher com uma carreira muito bem consolidada, mas é o teu outro plano. Então, é o que eu sempre digo, saiba o que você quer, que se você saber o que você quiser, né, se você sabe o que você quer, você consegue escolher as melhores coisas para te ajudar nessa trajetória. Você se coloca nessas dinâmicas, né, em prol da sua realização de vida, seja um plano 100% profissional ou um plano que embarque nesse navio as duas coisas, tanto o profissional quanto a maternidade, você vai conseguir. Você vai alinhar para a tua realidade e aí as coisas vão fluir. A gente tem que parar de achar que tudo pode ser perfeito num plano onde a gente imagina e traça exatamente todos os passos que a gente vai dar nesse sentido. Eu ainda não sou mãe e eu já entendi que isso é impossível. Eu só vou pensar exatamente nesses problemas a hora que eles se apresentarem para mim. Eu não sei quando a gente vai ficar grávida, você não sabe, você nem sabe se você vai ter essa bênção de ter um filho. E se não tiver? Né? Aí você tá se preocupando aí à toa. Então, quando isso acontecer, a gente, através de muita oração, de muita ajuda, a gente vai encontrar o nosso caminho. E sabendo que tem como ser feliz fazendo as duas coisas. Por fim, eu vou ler um último comentário a respeito desse tema. A gente pode aprofundar mais depois em outro vídeo para esse aqui não ficar tão longo. Então ela disse assim, ó, escolha bem a especialidade e também o marido. Tem gente que acha que por médico poder trabalhar 24 horas por dia, parênteses, veja o que eu falei no início do vídeo, é bem isso, a gente acha que a gente pode trabalhar 24 horas por dia. A mulher deve trabalhar 24 horas por dia porque é médica.
Fora que a gente nunca mais quer largar o bebê para cuidar de ninguém. Ela bota um monte de kkk. Então é bom quando a especialidade é tranquila, entre aspas, de conciliar. Esse é um ponto fundamental. Eu acho que a gente encerra esse vídeo lembrando que se você tem esses projetos de vida antes ou tá durante a faculdade, você já se antecipa. Você já começa a pensar numa especialidade que te dê mais tranquilidade, sim. E, de novo, não façam isso com culpa. Eu hoje tenho muito orgulho de falar que eu escolhi psiquiatria porque eu adorava saber sobre conhecimento humano, eu queria entender o porquê que as pessoas faziam aquilo. Eu gostava da especialidade, mas não foi só isso. Não é uma escolha romântica. Eu escolhi, bati o martelo na psiquiatria quando entendi que isso me daria liberdade geográfica, liberdade de agenda, possibilidade de trabalhar sozinha, sem depender de hospital, sem depender de equipe, né? E podendo encaixar isso no meu projeto de família, que se Deus quiser vai se realizar. Então, a faculdade, ela ensina a mulher médica, né, que ela tem que ser, a palavra é essa, a gente tem que ser foda, entendeu? A gente é ensinado a isso. E aí você quer ter as carreiras que são mais desejadas, muito comuns pelos homens, né? E hoje a gente tem muito essa igualdade. A gente vê mulher fazendo neurocirurgia, vê mulher fazendo ortopedia. Eu conheço excelentes exemplos nessa área, mas vejam que tem áreas que vai ser mais difícil conciliar. Uma área cirúrgica vai te demandar muito mais rede de apoio para você criar teus filhos do que uma área não cirúrgica. Você vai ter que estar ali disponível, de sobreaviso, ou você vai ter que trabalhar menos, e aí vai ter que aceitar ganhar menos. Então, tudo isso conta. E tem uma frase, né, aquilo, né, não existe certo e errado nesse sentido. Você vai precisar entender o que tipo de vida você quer, quanto ajuda você vai precisar ter para escolher a tua área. Ah, não, Letícia, meu sonho é ser cirurgiã, eu vou fazer isso. Cara, vai, eu sou uma motivadora de sonhos. Se você quer e é só essa a tua opção, vai. Mas vai sabendo que daí, a hora que você tiver filho, você vai precisar de muito mais ajuda. Não é impossível, mas a escolha da especialidade, ela importa em muito. A gente pode fazer um vídeo só sobre isso, se vocês quiserem, porque é outra dúvida que chega muito frequente na minha rede social. E é uma coisa muito individual também. Eu não vou escolher por você, ninguém vai escolher por você. Você tem que ter um tempo ali de oração, de meditar no assunto para poder ter as melhores escolhas. Então, por fim, quero encerrar esse vídeo dizendo: a intenção dele foi tirar um pouco essa sobrecarga, essa culpa. Eu sei que é um assunto muito importante que a gente pode debater sobre horas. Eu tenho certeza que nesse vídeo eu não abarquei todos os temas e nem todas as mães e nem todos os profissionais. A gente pode dar continuidade nisso. Para isso, eu preciso ouvir você. Então, comenta aqui embaixo se você gostou desse estilo de vídeo, se você quer saber mais e até sugerir outros temas.